Olá, eu sou César Portugal, este é meu canal, estou aqui mais um dia para estudarmos o Catecismo da Igreja Católica. Eu peço ao Espírito Santo que nos dê o discernimento, a compreensão de tudo que for lido aqui hoje, para que possamos testemunhar cada dia mais as maravilhas de Deus na nossa vida. Hoje nós vamos começar do parágrafo 484, página 151, parágrafo 2, dentro daquilo que a gente está lendo aqui. Concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Ponto número 1. Concebido pelo poder do Espírito Santo. A anunciação a Maria inaugura o tempo previsto, isto é, o cumprimento das promessas e das preparações. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente toda a plenitude da divindade. A resposta divina à sua pergunta, como acontecerá isso se não conheço o homem, é dada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo descerá sobre ti. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem Maria e fecundá-la divinamente. Ele que é o Senhor, que dá a vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai em uma humanidade proveniente da sua. Ao ser concebido como homem no seio da Virgem Maria, o Filho único do Pai é Cristo, isto é, ungido pelo Espírito Santo desde o início de sua existência humana, ainda que sua manifestação só se realize progressivamente aos pastores, aos magos, a João Batista, aos discípulos. Toda a vida de Jesus Cristo manifestará, portanto, como ele foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. É muito bonito ver que, como nós vimos, na última sessão, a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, ele é concebido ali e se desenvolve como um bebê, no tempo de um bebê mesmo. Não foi porque ele foi gerado no seio da Virgem Maria que foi um tempo diferente da forma como foi. Não, ele foi crescendo os 9 meses, Inclusive, aqui comigo está o livro, do 9 meses com Maria, que lógico que existe uma parte poética de todas as vivências de José, de Maria nesse período de preparação, mas nos leva a refletir a verdadeira humanidade de tudo isso, de todos esses acontecimentos. Ponto número 2, nascido da Virgem Maria. Aquilo que a fé católica crê acerca de Maria funda-se no que ela crê acerca de Cristo. E, por sua vez, o que a fé ensina sobre Maria ilumina sua fé em Cristo. Tudo por Jesus, nada sem Maria, já diz a música. A predestinação de Maria. Deus enviou seu filho, porém, para formar-lhe um corpo. Quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe de seu filho uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré na Galileia, uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. Quis o Pai das Misericórdias que a encarnação fosse procedida pela aceitação daquela que era predestinada a ser a mãe de seu filho, para que, assim como uma mulher contribuiu para a morte, uma mulher também contribuísse para a vida. Então aqui ele está falando de Eva, Ao longo de toda a antiga aliança, a missão de Maria foi preparada pela missão de santas mulheres. No princípio está Eva. A despeito de sua desobediência, ela recebe a promessa de uma descendência que será vitoriosa sobre o maligno e de ser a mãe de todos os viventes. Em virtude desta promessa, Sara concebe um filho apesar de sua idade avançada. Contra toda expectativa humana, Deus escolheu o que era tido como impotente e fraco, para mostrar sua fidelidade à sua promessa. Ana, a mãe de Samuel, Débora, Ruth, Judite, Esther e muitas outras mulheres. Maria, primeira entre esses humildes e pobres do Senhor, que com confiança dele esperam e recebem a salvação. Com ela, excelsa ilha de São João, depois da longa espera da promessa, completam-se os tempos e instaura-se a nova economia. A Imaculada Conceição. Para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria,
cumulada de graça por Deus, foi redimida desde a concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Então a gente já viu aqui, né? O dogma é uma verdade incontestável. Então, o dogma da Imaculada Conceição é algo que a Igreja atesta e é verdade, não há contestação. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua conceição, por singular graça e privilégio de Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda a mancha do pecado original. No dia que a gente viu sobre o pecado original, a gente viu que ele é um estado, né, que nós temos em nós, assim, um estado. Então Maria é poupada desse estado. Esta santidade resplandecente, absolutamente única, da qual Maria é enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, lhe vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele a escolheu antes da fundação do mundo para ser santa e imaculada diante dele no amor. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a toda santa. Celebram-na como imune de toda a mancha do pecado, tendo sido plasmada pelo Espírito Santo e formada como uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria permaneceu por toda a sua vida pura de todo o pecado pessoal. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo, pela virtude do Espírito Santo, Maria respondeu com obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Assim, dando à palavra de Deus seu consentimento, Maria tornou-se mãe de Jesus e, abraçando de todo o coração a vontade divina da salvação, sem que nenhum pecado a retivesse, entregou-se ela mesma totalmente à pessoa e à obra de seu Filho, para servir na dependência dele com ele, pela graça de Deus, ao mistério da redenção. Como diz Santo Irineu, obedecendo se fez causa de salvação tanto para si como para todo o gênero humano. Maria recebe aquela visita do anjo e, humanamente falando, ela pode negar o desejo, o anúncio. Ela pode falar, não estou afim disso aí não. Mas a partir do momento que ela dá o sim, ela se torna a causa de salvação dela e de todos nós. Do mesmo modo, não poucos antigos padres dizem com ele: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela incredulidade, a Virgem desligou pela fé. Comparando Maria com Eva, chamam Maria de mãe dos viventes e com frequência afirmam: veio a morte por Eva e a vida por Maria. A maternidade divina de Maria. Denominada nos evangelhos a mãe de Jesus, Maria é aclamada sob o impulso do Espírito, desde antes do nascimento do seu filho, como a mãe do meu Senhor. Com efeito, aquele que ela concebeu do Espírito Santo como homem e que se tornou verdadeiramente seu filho, segundo a carne, não é outro que o Filho eterno do Pai, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Igreja confessa que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus. A virgindade de Maria. Desde as primeiras formulações da fé, a Igreja confessou que Jesus foi concebido exclusivamente pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, afirmando também o aspecto corporal deste evento. Jesus foi concebido do Espírito Santo sem sêmen. Quinta série habitando. Os padres veem na conceição virginal o sinal de que foi verdadeiramente o Filho de Deus que veio numa humanidade como a nossa. Assim diz Santo Inácio de Antioquia no século II: estais firmemente convencidos acerca de nosso Senhor, que é verdadeiramente da raça de Davi, segundo a carne, Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, verdadeiramente nascido de uma virgem. Ele foi verdadeiramente pregado à cruz por nós na sua carne, sob Pôncio Pilatos. Ele sofreu verdadeiramente, assim como ressuscitou verdadeiramente. Os relatos evangélicos entendem a conceição virginal como uma obra divina que ultrapassa toda compreensão e toda possibilidades humanas. Então, quando a gente questiona o que aconteceu, mas será possível mesmo concebida do Espírito Santo? A gente não cabe a nós questionar como isso acontece, né?
só tem que crer que acontece. O que nela foi gerado, nela vem do Espírito Santo, diz o anjo a José acerca de Maria, sua esposa. A igreja vê aí o cumprimento da promessa divina dada pelo profeta Isaías. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho. Por vezes se tem entranhado o silêncio do Evangelho de São Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. Houve também quem se perguntasse se não se trataria aqui de lendas ou de construções teológicas sem pretensões históricas. A isso deve-se responder. Então, para você que fica aí questionando, vamos lá. A fé na concepção virginal de Jesus encontrou intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte dos não crentes, judeus e pagãos. Ela não provinha da mitologia pagã ou de qualquer adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento não é acessível à fé, que vê no nexo que interliga os mistérios entre si, no conjunto dos mistérios de Cristo, desde a sua encarnação até a sua Páscoa. Santo Inácio de Antioquia dá testemunho deste nexo. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios prominentes que se realizaram no silêncio de Deus. Maria sempre virgem. O aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a sempre virgem. A isto objeta-se por vezes que a Escritura menciona irmãos e irmãs de Jesus. A Igreja sempre entendeu que essas passagens não designam outros filhos da Virgem Maria. Com efeito, Tiago e José, seus irmãos, são filhos de uma Maria, discípula de Cristo, que significativamente é designada como outra Maria. Trata-se de parentes próximos de Jesus, conforme uma expressão conhecida do Antigo Testamento. Essa parte mostra a importância de se estudar isso aqui, né? A importância de ter o catecismo. Por quê? Porque esses são pontos, esse aqui principalmente desses irmãos de Jesus, que muitas vezes chegam em rodas de discussão e muitas vezes você não sabe argumentar. E não que você tenha que estar assim preparado para batalhar, para sabe assim, não é que nossa, eu tenho que estar munido. Não, mas que esse conhecimento possa ser tão natural em você que você vai saber argumentar de uma maneira simples com a pessoa. Não. Então, essa Maria, esse irmão aí, eles são filhos de outra Maria, que são parentes de Jesus, mas é uma Maria que era discípula de Jesus. A gente tem que mergulhar nisso daqui para a gente embasar, né? Quando eu falo lá na nossa oração, nessa breve oração que eu peço no começo do Espírito Santo, para que a nossa compreensão seja eficaz, justamente para na hora que a gente tiver que falar algo sobre isso, a gente ser capaz de compreender, não só memorizar e apontar o dedo, mas saber justificar aquilo que a gente está falando. Jesus é filho único de Maria. A maternidade espiritual de Maria estende-se, porém, a todos os homens que ele veio salvar. Então, estende-se a nós, né? Ela gerou seu filho, do qual Deus fez o primogênito, uma multidão de irmãos, isto é, entre os fiéis para cujo nascimento e educação ela coopera com amor materno. A maternidade virginal de Maria no desígnio de Deus. O olhar da fé pode descobrir, tendo em mente o conjunto da revelação, as razões misteriosas pelas quais Deus, em seu desígnio salvífico, quis que seu filho nascesse de uma virgem. Essas razões tocam tanto a pessoa e a missão redentora de Cristo, quanto o acolhimento desta missão por Maria em favor de todos os homens. Encarnação. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus em encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade, por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade, mas propriamente filho de Deus em suas duas naturezas. Até porque foi Deus que quis que ele nascesse da Virgem Maria. Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, pois ele é o novo Adão, que inaugura a nova criação. O primeiro homem formado da terra era terrestre, o segundo homem veio do céu. A humanidade de Cristo é desde a sua concepção repleta do Espírito Santo, pois Deus lhe dá o Espírito sem medida. É da plenitude dele,
cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça por graça. Jesus, o novo Adão, inaugura por sua concepção virginal o novo nascimento dos filhos de adoção no Espírito Santo pela fé. Como acontecerá isso? A participação na vida divina não vem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O acolhimento desta vida é virginal por ser ela totalmente dada ao homem pelo Espírito. O sentido esponsal da vocação humana em relação a Deus é realizado perfeitamente na maternidade virginal de Maria. Maria é virgem porque sua virgindade é o sinal de sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida, e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. Sua fé lhe concede tornar-se mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada por receber a fé de Cristo do que por conceber a carne de Cristo. Maria é ao mesmo tempo virgem mãe por ser a figura e a realização mais perfeita da igreja. A igreja torna-se também ela mãe por meio da palavra de Deus que ela recebe na fé, pois pela pregação e pelo batismo ela gera para a vida nova e imortal os filhos concebidos do Espírito Santo e nascidos de Deus. Ela é também a virgem que guarda, íntegra e pura, a fé dada a seu esposo. Resumindo, na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de seu filho, cheia de graça. Ela é o fruto sublime da redenção. Desde o primeiro instante da sua concepção, foi totalmente preservada da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal por toda a sua vida. Maria é verdadeiramente mãe de Deus, visto ser a mãe do Filho eterno de Deus, feito homem, que é ele mesmo Deus. Maria permaneceu virgem, concebendo seu filho, virgem ao dá-lo à luz, virgem ao carregá-lo, virgem ao alimentá-lo de seu seio, virgem sempre. Com todo o seu ser, ela é a serva de Deus. A Virgem cooperou para a salvação humana, com livre fé e obediência. Pronunciou seu fiat, faça-se, com representação de toda a natureza humana. Por sua obediência, tornou-se a nova Eva, mãe dos viventes. Então, meus queridos, a gente tem que agradecer demais esse sim de Maria e testemunhar que ela é mãe de Jesus, ela é nossa mãe por adoção, por escolha, ela é maravilhosa e eu peço cada dia mais a Deus para que eu tenha essa devoção, esse amor, esse carinho pela Virgem Maria. Que você hoje possa sair daqui amando e sabendo da força que o sim dessa mulher tem e que mudou tudo, né? Sem o sim dela, nada disso aconteceria. Em tudo dai graças, perceba Deus os detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.